Sejam bem-vindos todos a mais uma aula da nossa Escola Evangelística. Um grande prazer ter vocês conosco. E eu devo avisar vocês que depois desta lição, nós voltamos com as aulas presenciais. Mas as lições vão continuar sendo gravadas e vocês vão poder continuar assistindo às aulas online. Se você morar em São Paulo, você poderia nos fazer uma visita na nossa igreja e estar presente na nossa aula para os adolescentes e conhecer aqui o trabalho e estar junto conosco para poder fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Será um grande prazer recebê-lo. Vamos começar com a nossa leitura da Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 10 e nós vamos ler versículo 25 a 37. Depois nós vamos também ler no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 10. Mas primeiro o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando o Senhor Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. Provavelmente você já conhece a parábola do bom samaritano, que nós acabamos de ler. É uma parábola bastante conhecida. Mas será que você já sabe o real significado desta parábola? Muitos dizem que esta parábola nos ensina como amar o nosso próximo, como até amar os nossos inimigos. E isso é verdade, o Senhor Jesus realmente ensinou isso através dessa parábola. Mas há muito mais nesta parábola que nós podemos aprender. E isso que eu quero considerar com vocês hoje, o significado muito profundo dessa parábola. Nós podemos ver aqui, como em todas as parábolas, em todos os milagres do Senhor Jesus, nós podemos ver algo sobre a obra dele. O que ele veio fazer aqui na terra. Que ele veio salvar pecadores. E isso também nós podemos ver nesta parábola. A parábola começa com um detalhe. É muito interessante que o Senhor Jesus menciona isso. Ele menciona que um certo homem descia de Jerusalém ao caminho para Jericó. Uma estrada bastante deserta. Eu estive nesse lugar uma vez.
bastante desértico, não há árvores, não há nada. É a mesma área onde o rei Davi, antes de ser rei, se escondia do rei Saul. E é um caminho bastante desértico. E você pode imaginar por que o Senhor Jesus incluiu este detalhe na parábola, para nos mostrar que este homem estava em um lugar onde ele não podia receber ajuda de ninguém. Ele realmente estava lá sozinho, sem nenhuma ajuda. E lá ele foi, talvez com um jumento, descendo lá a estrada para Jericó. Talvez ele teve consigo posses de valor, coisas de grande valor talvez para vender, ou coisas que ele tinha comprado, ou recebido, e ele levou muitas coisas provavelmente, senão ele não teria atraído a atenção de alguns homens maus, homens que de repente apareceram diante dele e roubaram tudo dele, até tiraram as suas roupas, espancaram-o, a Bíblia fala, e deixaram ele no lado da rua quase morto. Isso foi algo terrível que aconteceu com ele, e ele estava lá no meio do deserto sozinho, quase morto. Não sabemos se ele tinha consciência para poder olhar se alguma ajuda estava se aproximando, mas nós lemos que depois de um certo tempo um homem estava descendo a mesma estrada, o mesmo caminho, um sacerdote, alguém que trabalhava no templo, que servia a Deus no templo em Jerusalém. E nós podemos imaginar como também provavelmente as pessoas que estavam ouvindo esta parábola estavam esperando que com certeza esse sacerdote ia ajudar o homem do mesmo país, um judeu que estava lá todo machucado, quase morto. Todo mundo estava esperando por isso. E podemos ficar surpresos que esse sacerdote, um servo de Deus, passou de largo, a Bíblia fala, passou lá no outro lado da rua, fingindo que ele não tinha visto o homem. Talvez não querendo se pôr em risco, talvez não querendo se sujar, não fazendo esforço, ele passou lá no outro lado da rua. E depois disso veio um levita. Levitas também ajudaram os sacerdotes no templo, no serviço do templo, serviço ao Senhor Deus. E mais uma vez, com certeza, os judeus estavam esperando, aqueles que estavam ouvindo esta parábola, e aquele doutor da lei especificamente, estavam esperando que esse levita ia ajudar o homem judeu. Mas não, ele também passou de largo, de longe, fingindo que não estava vendo o sofrimento desse homem. Agora, provavelmente, o homem judeu machucado lá perdeu toda a esperança. Se ele tinha consciência ainda para pensar um pouco, ele perdeu toda a esperança. Porque se o sacerdote e o levita não ajudaram, quem ia ajudar ele? Lá nesse lugar tão vazio, sem pessoas, onde raramente passava alguém. Mas veio mais um homem se aproximando, um samaritano. Os judeus e os samaritanos eram inimigos uns dos outros. Os samaritanos moravam numa área no meio do país de Israel, mas os judeus creram que Deus deveria ser adorado em Jerusalém, no templo, e os samaritanos creram que Deus deveria ser adorado numa cidade deles. E por isso eles se odiavam, eles não se deram bem, eles brigaram, eles falaram mal um do outro muitas vezes. E talvez esse judeu todo machucado, quase morto, talvez ele também já tinha falado mal sobre os samaritanos. Provavelmente ele tinha grande ódio em seu coração contra os samaritanos. Então não tinha nenhuma esperança. Esse samaritano se aproximando com certeza não ia ajudar. Mas ele parou.
E ele, a Bíblia fala, foi movido de íntima compaixão. Ele teve grande compaixão por esse judeu machucado, deixado lá como se fosse já morto. E ele começou a cuidar das feridas, usando os seus próprios recursos que estavam com ele, para cuidar deste homem, seu inimigo. Começou a cuidar das feridas, talvez rasgar a sua própria roupa para poder atar as feridas. E depois levantou o homem, colocou em seu próprio animal. E ele andando de lado, lá num lugar tão quente, onde não há sombra, e andando lá até uma estalagem. E nem só isso, mas a Bíblia fala que eles passaram lá à noite e que ele cuidou do homem. Provavelmente ele ficou acordado do lado a noite toda, cuidando dele. Não é maravilhoso? Não é surpreendente que ele fez isso? E nem termina aqui. Ao amanhecer, ele pagou o dono da estalagem e deu mais dinheiro para ele, dizendo para ele cuidar do homem. E quando ele ia voltar, ele ia pagar o resto que o dono da estalagem gastou com este judeu. Que parábola surpreendente, como todas as parábolas do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus então está nos ensinando aqui? Bem, algumas coisas muito importantes. Como eu falei, ele mencionou este caminho de Jerusalém até Jericó de propósito, mostrando que a nossa vida, a jornada da nossa vida sem Deus é como um deserto. Nós estamos sozinhos, sem ajuda. Nós estamos igual àquele judeu. E nem estamos somente sozinhos se não conhecemos a Deus, mas nós somos atacados por cada tipo de mal, e principalmente pelo pecado. Nós somos igual a Ele. Nós somos atacados por todo tipo de mal, principalmente o pecado que vem de dentro de nós e de fora de nós. O pecado e a nossa natureza pecaminosa é como um ladrão, como aqueles que atacaram o judeu. Os pecados deste mundo, mentira, ódio, cobiça, orgulho, imundície e muitas outras coisas, de desobediência aos nossos pais, a rebeldia e muitas outras coisas que vivem dentro do nosso coração. E conforme nós vamos crescendo, jornando, pela vida, esses pecados se manifestam a cada vez mais, sem ninguém nos ensinar. E os pecados e a nossa natureza pecaminosa nos roubam de tudo que é bom. O pecado nos deixa como pessoas mentirosas, desonestas, desobedientes, rebeldes, tristes. Muitas vezes o pecado nos traz grande tristeza. Não somente pela consciência que está nos perturbando muitas vezes quando pecamos, mas também porque o resultado do pecado é tristeza. Muitas situações tristes que nós passamos na nossa vida como resultado direto de algum pecado nosso, e também pelo estado do mundo que foi afetado pelo pecado. Nós somos roubados de tudo que é bom, de tudo que Deus fez que é bom. E talvez nós estamos tentando colocar a nossa esperança por uma melhora nas coisas deste mundo. Coisas que nós podemos obter, ou a nossa carreira, ou alguma filosofia, ideias que nós temos. Mas você já deve ter experimentado que quando nós adquirimos algo que talvez nós poupamos dinheiro por muito tempo até poder comprar, mesmo isso não nos dá alegria, não nos satisfaz. Você pode ver muitas pessoas ricas neste mundo, pessoas famosas, não estão felizes. Muitos até tiram as suas próprias vidas, ou estão viciados em drogas e outras coisas terríveis, que também trazem muita tristeza. O pecado nos rouba de toda a alegria e de tudo que é bom.
E este mundo não oferece uma esperança, uma resposta de paz, não nos traz uma solução para o nosso problema, da nossa alma ferida pelo pecado. Talvez nós tentamos resolver a nossa situação de outra maneira. Talvez nós tentamos ser uma boa pessoa. Talvez nós vamos à igreja todos os domingos, lemos a Bíblia em casa, tentamos ser uma boa pessoa para com os outros. Talvez você até pensou que essa parábola te ensina a ser uma boa pessoa para com os outros, para poder ser salvo. Muitos interpretam essa parábola assim. Isso chama de religiosidade. Mas a nossa religião, que nós mesmos criamos para merecer algo de Deus, não é a solução. Não vai fazer restaurar a nossa alma, não vai nos trazer alegria verdadeira. Nós colocamos a nossa esperança nisso, mas é como aquele levita e o sacerdote que passaram ao outro lado da rua. Essa esperança de ajuda vindo do mundo ou da nossa própria religião nos decepciona. Não pode nos dar uma felicidade verdadeira. E aí que entra o samaritano, o Senhor Jesus. Por causa dos nossos pecados e por termos nascido pecadores, nós somos inimigos de Deus, como os judeus e os samaritanos eram inimigos. Nós somos inimigos de Deus. Nós estamos muito longe de Deus. Nós temos ofendido a Deus. Nós temos deixado Deus muito triste. Eu gostaria de ler com vocês no livro de Romanos, que eu falei que nós íamos ler. Livro de Romanos, capítulo 5. Preste bem atenção a estas palavras e você vai ver aqui uma explicação da parábola do bom samaritano. Romanos 5, versículos 5 a 10. 6 a 10 quer dizer. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10, que fala assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele deu a sua vida para salvar pecadores. Como o samaritano gastou os seus próprios recursos para salvar a vida daquele judeu, daquele homem machucado, roubado, inimigo seu. Ele gastou seus próprios recursos, ele colocou sua própria vida em risco. Ele também poderia ter sido atacado, assaltado pelos assalteadores que a Bíblia fala, mas ele colocou sua própria vida em risco, e assim Cristo, o Salvador, fez. Ele ofereceu a si mesmo por inimigos, sendo nós ainda pecadores. Ele sofreu e morreu na cruz, pagando assim o preço do pecado. O castigo que nós merecemos estava sobre ele, como fala a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 5 e 6, que fala assim: mas ele, o Senhor Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Não é claro que este samaritano é o Senhor Jesus? Enquanto estávamos fracos, Cristo morreu por nós. Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se nós confessarmos a Ele com toda sinceridade que nós somos pecadores. E se você ainda não entendeu o que significa isso, pense um pouco sobre este homem roubado de tudo que era bom. Reflete e vê como o pecado tem afetado você, a sua pessoa, o seu caráter, a sua vida, para você reconhecer o seu estado de pecaminosidade diante de Deus, o seu Criador. Porque somente assim você vai ver a sua necessidade de um Salvador. Você vai ver que você mesmo não pode se salvar. E você vai clamar pelo Salvador. E talvez você já percebeu, você já entendeu que você é um pecador. Talvez você já viu um pouco o estado da sua alma, que horrível é o pecado que você comete diante de Deus, contra Ele. E talvez você quase perdeu a sua esperança de que Ele poderia te salvar. Talvez você pense que não, meus pecados agora foram demais. Eu pequei demais, porque eu já conheci a Bíblia, eu ouvi o Evangelho muitas vezes e mesmo assim eu continuei pecando, ofendendo a Deus. Será que realmente Ele quer me ouvir? Então pense no bom samaritano. O Senhor Jesus mesmo, Ele próprio falou esta parábola para que nós possamos ter a esperança de que Ele é um bom Salvador. Que sim, Ele pode nos salvar, mesmo em nosso pior estado, quase morto ao lado da rua, por causa dos nossos pecados, Ele pode nos salvar. Ele já mostrou isso. Nisto é o amor de Deus, manifesto a nós, que Ele deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então sim, você pode confessar os seus pecados ao Senhor com a grande esperança de que Ele vai te ouvir, que Ele vai te responder e que Ele vai perdoar todos os seus pecados e te fazer uma pessoa nova, te dar um caráter novo, que Ele vai te dar um desejo de servir a Ele, que Ele vai te dar um amor por Ele, que você vai ser uma pessoa totalmente diferente. E não só isso, mas como o bom samaritano disse que Ele ia pagar todas as despesas quando Ele voltar, assim o Senhor Jesus também nos prometeu a vida eterna, um novo corpo e uma vida eterna no novo céu e na nova terra. Tome esperança, coloque toda a sua esperança no Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo mostrou aqui que Ele deseja nos salvar dos nossos pecados. É só clamar a Ele, é só confessar a Ele, que Ele vai te responder. Como também fala o hino que nós vamos cantar agora, o hino de número 34, a segunda versão, é um cântico da alma de uma pessoa salva. E preste atenção às palavras que você vai ver exatamente essa parábola do bom samaritano neste hino. Que o Senhor Deus te abençoe.